Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos trazido até aqui, como orou o pastor Elton. Vocês que não conhecem o pastor Elton, será mais um pastor, mais um pastor que estará nos abençoando aqui na igreja. Vai ser um pastor colaborador, né, daqui da igreja presbiteriana de Bairro dos Estados. Mais tarde eu apresento direitinho o pastor Elton. Irmãos, essa noite nós vamos dar uma pausa novamente em Colossenses e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 35, versículos 1 a 19. Um texto que Deus falou muito ao meu coração e eu então decidi, orientado por Deus, para compartilhar com os irmãos aquilo que o próprio Deus me falou. Jeremias viveu num tempo muito difícil de apostasia, um tempo em que os israelitas estavam afastados do Senhor, adoravam outros deuses, e Deus estava então avisando ao povo para voltar ao Senhor, porque o rei Nabucodonosor estava às portas para tomar Jerusalém e levar cativo. Mas o povo não quis ouvir a palavra de Deus. O povo rebelde, intransigente, que não escutava a voz do Senhor. Mas Jeremias, ele mesmo falando quase que ao vento, ele não parava de pregar e de obedecer a palavra de Deus. E Deus resolveu fazer então uma parábola e uma comparação do povo de Deus, e chamou então uma família e usou essa família como um exemplo para mostrar ao povo de Deus o que é que ele queria para o povo. Abre então Jeremias, então, veja a palavra aí, a partir do versículo 1, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia, né? A gente vai ler na Nova Almeida Atualizada. Então, se você tiver a Bíblia Nova Almeida Atualizada, você olha na sua Bíblia, se você não tiver, você acompanha aqui na parede, tá certo? Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, e com toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, e à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, e sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas, e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou.
Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar sobre esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá, aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. Corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los. E assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu. Mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhe falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é maravilhosa, Deus. A tua palavra, ela nos chama para uma vida de obediência. Que dela, Pai, o Senhor corrija o nosso coração. Que dela, Senhor Deus, possamos hoje, Pai, tomar decisões de viver uma vida reta diante do Senhor, que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que coisa difícil é obediência. Vivemos isso diariamente lá em casa com Benício. Como é difícil fazer aquele menininho obedecer, né? A cara dele não nega. E como é difícil, então, ensinar e fazer ele ouvir a nossa voz e obedecer. Muitas vezes ele pergunta por quê. Imagine aqui para os recabitas, né? Gerações se passaram, anos se passaram, e aí eles não tomavam vinho. Eles eram jovens, imagine eles jovens, vivendo com outros jovens de outras tribos, e todos tomavam, todos viviam uma vida mais normal. E eles diziam: não. Por que, pai, nós não bebemos vinho? Porque o nosso pai, Jonadab, disse que não era para tomar. Eles: está certo, tá certo, papai, não vou tomar. Eles viviam em tendas, eram nômades. Viver de forma nômade não é fácil, irmãos. Eles não plantavam, eles tinham, né, dificuldades por causa disso, viviam em tendas. E aí, de repente, uma criança poderia dizer assim: pai, eu não quero mais viver em tenda, eu quero ir para uma casa com meus amigos. Eu quero ter uma vida normal, ir para a escola. E algumas vezes, não, nós vivemos em tendas, porque o nosso pai Jonadab disse que era para que vivêssemos em tendas. E ele: está certo, papai, então nós vamos viver em tendas. E eles se casavam, e aqueles que entravam na família, entravam na linha e não bebiam, não plantavam, viviam em tendas, obedeciam todos os preceitos de Jonadab. Hoje em dia é quase que impossível. Vivemos uma geração tão rebelde, os filhos já nascem e parece que eles já querem ter os seus próprios caminhos. A gente dizer assim: não, por quê? São questionadores, não é? Por que isso? Querem saber tudo o porquê. Não obedecem simplesmente porque os pais dizem que é assim. Não, eles querem sempre que a gente esteja explicando. E muitas vezes nós nos submetemos aos nossos filhos e muitas vezes abrimos mão, ou tudo bem,
ou então explica demais, quando simplesmente temos que usar a autoridade que Deus nos deu. Não é autoritarismo, mas é autoridade. A autoridade que Deus nos deu para cuidar dos nossos filhos, como tutores cuidam daquele filho que é de Deus. Mas nós temos a autoridade para dizer não. E simplesmente não é não, sem precisar explicar muito, irmãos. Mas obedecer não é coisa fácil. Obedecer não é coisa fácil para as crianças, para os adolescentes, mas obedecer também não é coisa fácil para a gente. Quando algo que nós não queremos fazer, somos obrigados a fazer, como é difícil. Como é difícil também, irmãos, lutar contra os desejos da nossa carne. Nossa carne tem vontades. E aí você diz assim, mas você vê claramente na palavra de Deus que é proibido, que é pecado. E aí você fica naquele conflito dentro de si, por quê? Porque a nossa carne tende para a desobediência, sempre é assim. Nós tendemos sempre para a desobediência. Sempre. E nos somos confrontados então por Deus, quando nós pecamos, desobedecemos, porque o nosso coração muitas vezes está ávido pelo pecado, aquilo que Deus não quer para nós. Obedecer não é fácil. Obedecer é ir no contrafluxo, é subir rio acima, é dizer não para a nossa tendência natural, que é desobedecer. Mas aqui então o Senhor traz uma história para a gente interessantíssima, desse povo que simplesmente obedecia de forma cega, sem questionar o porquê. E tirando daqui, irmãos, desse contexto aqui, um contexto em que o povo de Israel era um povo desobediente, Deus mandava os seus profetas, e aquele povo, dia após dia, aquele povo desobedecia sistematicamente ao Senhor. Deus então vê um grupo, uma tribo, que leva o nome do seu pai, Recabitas, e Recabe teve um filho, Jonadab, e Jonadab, ele foi um servo do rei da época, que ajudou ao povo de Israel, e esse homem, ele deu ordens à sua família, e essa família obedeceu, e tirando dessa família, Deus então quis extrair para nós lições sobre obediência. Então, algumas lições sobre obediência, ou como fazer para que a obediência seja algo mais natural em nossas vidas. Primeira coisa, irmãos, é que a obediência nos protege do pecado ao sermos tentados. A obediência nos protege do pecado ao sermos tentados. Nós seremos tentados, sempre seremos tentados, mas a obediência nos protege de cair em tentação. Veja o versículo 5. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos Recabitas. E lhes disse, bebam. Veja, imagine um profeta, um homem de Deus, que leva o povo para uma das câmaras, uma das salas do templo. Todo o povo dos Recabitas. Imagine um grupo, não sei aí, talvez 100 pessoas. Uma família grande, numerosa. E aí ele chega para esse povo, ele era reconhecido como um servo de Deus, um homem de Deus, que estava ali porque Deus tinha ordenado que os Recabitas estivessem ali. Eles sabiam que Deus estava querendo ter um encontro com eles, passar uma palavra, uma mensagem para eles. E aí eles chegam ali naquela sala, imagina uma sala como essa, e Jeremias bota várias talhas de vinho, taças de vinho, e diz, bebam. Eles podiam olhar um para os outros assim, poxa, um servo de Deus, a gente beber, com certeza é uma mensagem que Deus está passando para ele, e Deus está então nos autorizando a beber. Eles poderiam dizer assim, olha, Deus está mandando a gente beber vinho. Talvez muitos ali, nenhum deles ali nunca tinha experimentado vinho, mas tinham passado por tentações de amigos, de pessoas que ofereciam. Ele via outras tribos bebendo vinho e se alegrando. E agora um homem de Deus estava ofertando vinho para eles. Eles poderiam então olhar um para o outro e dizer assim, Deus está autorizando a gente. Então, vamos aproveitar. Acabou então aquela regra que nosso pai Jonadab trouxe para a gente.
e agora a gente está livre para tomar vinho. Mas a resposta do líder foi pronta, rápida e reta. Mas eles disseram, foi o que eles disseram? Não beberemos vinho. Ponto. Não beberemos vinho. Eles não tentaram conversar com Jeremias. Eles não tentaram saber o porquê. Eles não balançaram. Eles não tiveram dúvida. Eles não, como a gente diz, titubearam. Não teve, eles não deram nem brecha, nem chance. Eles foram retos, duros, secos, nem pestanejaram. Simplesmente a resposta foi muito rápida. Não beberemos vinho. Não beberemos vinho. A obediência, irmãos, está ligada a decisões firmes, que nos ajudam a dizer não às tentações e às ofertas deste mundo. Não há negociações, não há flertes com o pecado, pois o coração está blindado, está firme naquilo que pode e não pode fazer. São que, se fosse a Constituição, né? Você vê que a nossa Constituição está sendo rasgada dia após dia, mas seriam as chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Já ouviu falar disso? As cláusulas pétreas são os pilares da Constituição. Um dos pilares da Constituição é a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, que já estão sendo quebradas no nosso país. Infelizmente, nossa Constituição está sendo rasgada, principalmente pelo nosso Supremo. Mas são cláusulas que não deveriam nem pensar, não haveria nem chance de revisar. Vamos revisar essa cláusula pétrea. Não, é muito claro. São cláusulas petrificadas, rígidas, que não tem o que nem discutir. Não tem o que discutir. São muito bem estabelecidas em nossa mente e em nosso coração. Quando temos essas cláusulas pétreas da palavra de Deus em nosso coração, nós não titubeamos. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando temos a palavra de Deus, irmãos, guardada no nosso coração de forma firme, quando vem a oferta, é rápido, é corte, é tramontina, né? Corte rápido. Não. Porque estamos firmados. Daniel foi alguém desse jeito. Veja aí Daniel, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5, versículo 8 e versículo 9. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Ao final desse período, passariam a servir o rei. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Na versão Ara, bota a versão Ara do versículo 8. Como é que diz aí? Daniel firmemente resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele decidiu de forma o quê? Firme. Uma decisão. Não vou me contaminar. Não tem quem faça. Não tem argumento. Eu não vou me contaminar com a comida do rei. Na versão King James, uma versão que eu gosto muito também. Botou? Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Veja, é uma decisão, irmãos, que nós fazemos onde? No nosso coração.
Decisões firmes, decisões pétreas, fortalecidas, duras, rígidas, inflexível. Tem hora, irmãos, que nós temos que ser inflexíveis. Temos que ser radicais mesmo. Tem coisas na vida contra o pecado, nós temos que ser o quê? Radicais. E não podemos ficar titubeando, nem flertando, nem dando brecha. Isso eu falo para mim, eu falo para você. Mensagem de Deus para nós. Como eu falei, essa mensagem que Deus falou primeiro para mim. Para mim. Então, a primeira coisa, irmãos, é que a obediência, ela protege o crente do pecado. Ele nos protege ao sermos tentados. Quando estamos firmemente decididos a obedecer a Deus, nós não vamos ceder à tentação. Segunda coisa, irmãos, para que haja obediência, é preciso haver conhecimento da lei. Como você vai obedecer uma lei se você não a conhece? É impossível. Veja o versículo 6, diz assim: mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra, que são estrangeiros. Então, a lei estava aqui. Eles sabiam da lei. Eles sabiam de cor e salteado. Eles recitavam a lei na ponta da língua. Então, a lei era muito clara. E eles conheciam e eles falavam isso uns para os outros diariamente. E era um hábito judaico até hoje. Eles recitam a palavra de Deus. Eles decoram a palavra de Deus, eles fazem longas recitações da palavra, que é maravilhoso, irmãos. Quando nós meditamos na palavra de dia e de noite, é para que ela não saia do nosso coração. Quando nós recitamos e falamos a palavra de Deus, nós estamos trazendo para a nossa mente, para o nosso coração as verdades e nos firmando nessa verdade. Se quisermos, irmãos, agradar ao Senhor e obter o seu favor, precisamos conhecer e enraizar a sua vontade, de tal maneira que também transforme a nossa vontade. Quanto mais eu conheço a vontade do Pai, mais a minha vontade vai se conformando à vontade dEle. Conhecer a vontade de Deus, meditar na sua palavra. Salmo 119, versículo 15, diz assim: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Versículo 27, faze-me compreender o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Compreender, conhecer. Versículo 33, ensina-me, Senhor, com o caminho dos teus decretos, e seguirei até o fim. Precisamos conhecer, irmãos. Precisamos estudar a palavra, ler a palavra dia e noite, meditar nela, ter ela como realmente nosso livro de cabeceira. Nós andamos e lemos sempre e sempre, tendo tempo de meditação, tempo de devoção, mas também tendo uma brechinha, dá uma lidinha. Nós temos tempo para tanta coisa. Mas temos que ter tempo, irmãos, para conhecer as Escrituras, porque Jesus falou, não pecais por não conhecer as Escrituras. Para eu obedecer às Escrituras, eu preciso conhecê-la mais e mais. Conhecer mais e mais. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós estamos então mais perto de obedecer a sua palavra. Então, conhecimento, estudo, conhecimento da lei é fundamental para que possamos obedecer a palavra de Deus. Terceira coisa, irmãos, é que para que possamos obedecer, nós precisamos amar ao Senhor, porque a obediência é um sinal do nosso amor e da nossa reverência. Você vê no versículo 10 do nosso texto de Jeremias, o porquê que eles obedeciam aquelas regras. Veja aí, temos morado em tendas
e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Que coisa interessante. Nosso pai Jonadab, o nosso Abba, eles amavam a Jonadab. Eles não conheceram Jonadab. Eles sabiam as coisas que Jonadab tinha feito, como ele tinha sido um homem reto diante de Deus. Eles amavam Jonadab. E aí quando Jonadab falou, o amor que eles tinham a Jonadab, seu pai, foi suficiente para que eles pudessem então obedecer. Se nós temos obedecido a Deus, precisamos obedecê-lo não pelo temor somente, mas principalmente por causa do nosso amor a Deus. Mas se nós temos desobedecido sistematicamente a palavra de Deus, e temos caído sistematicamente, fraquejado e falhado sistematicamente, é porque provavelmente o amor, aquele primeiro amor, esfriou na sua vida. Por isso que a palavra de Deus nos chama para voltar ao primeiro amor. Marcos 12, 29, a pergunta de Jesus, né? Qual é o principal mandamento? E aí respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. A única forma, irmãos, que nós vamos obedecer ao Pai é se nós o amarmos. Mas não é amar da boca para fora, é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a nossa força. Quando eu amo ao Senhor, e a palavra e a vontade de Deus está revelada para mim, eu entendo qual é a vontade dele e eu amo, então eu obedeço. Eu me submeto à sua vontade porque ele está em primeiro lugar na minha vida. Como está o nosso amor, o seu amor para com Deus? O nosso amor para com Deus é condicionado às coisas dessa vida? O nosso amor para com Deus, o meu amor para com Deus é baseado e depende do quanto que está a minha conta bancária? Se eu tenho tudo o que eu quero? Se está tudo bem? Se não há doença na minha casa? Se não há dificuldades? Quando está tudo bem, eu amo a Deus. Quando não está tudo bem, eu fico revoltado contra Deus. A minha adoração está dependendo do que está acontecendo na minha vida. Então a minha obediência também depende disso. Muitas vezes, irmãos, ficamos frustrados porque a nossa vontade não acontece. E uma frustração que nos leva, causam lacunas no nosso coração, que nos levam então a querer preencher essas frustrações e ter fugas pecaminosas para suprir aquela frustração. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, quando estão frustradas, elas recorrem a pecados, a vícios, para trazer um pouco de alívio ao coração, porque é um coração que não ama a Deus, não conhece ao Senhor, ou pelo menos esfriou bastante. João capítulo 14, versículo 15, versículo 21, diz assim, está na versão ARA aqui: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nosso amor, irmãos, nos leva à obediência. Às vezes eu me pergunto por que de certas coisas em minha vida. Por que, Senhor, eu tanto peço para que o Senhor mude essa realidade, mas Deus não muda. E eu percebo que é a vontade, quando eu parei para olhar e perceber que era a vontade de Deus,
Então, se essa é a vontade de Deus, eu preciso me alegrar na vontade de Deus. Tem coisas que nós não entendemos, gostaríamos que mudasse, mas o Senhor tem mantido. Então Ele nos chama para viver alegres e satisfeitos naquela situação e agradecidos. E nós vamos então ter alegria ao fazer a vontade de Deus, porque nós o amamos. E vamos submeter a nossa vontade e a vontade de Deus. Você submete-se, você se rebaixa perante a vontade de Deus. Deus, é essa a tua vontade, então eu aceito. E não só aceito para fazer forçado, não. Eu aceito e agora eu quero. Agora eu quero e quero rápido e quero me alegrar nisso. Isso aconteceu comigo, irmãos, quando Deus me chamou para o ministério. Ele me chamou ainda no ano de 2004. Acho que 2004, meu Deus, não. 2002. Mas não, na época não deu, não tinha 3 anos de membro da igreja ainda, tem que ter 3 anos, né? Elton sabe disso. Não tinha 3 anos ainda de batismo, e aí tinha 2 anos e meio. E aí o presbitério me vetou. E eu fiquei chateado, eu fiquei revoltado. Menino. E eu disse, tá bom, então, essa história de presbitério, eu não quero mais. E aí ele disse, então, menino mesmo quando fica emburrado, quando recebe um não. Então eu não quero mais. E aí me voltei as costas contra o ministério, contra presbitério, contra pastorado. Não quero mais. E fui levando isso. E os anos foram se passando, cada vez mais Deus me usando, e eu comecei a perceber que Deus estava me inquietando, eu não conseguia mais dormir direito, e as pessoas chegavam assim, me perguntavam, me chamavam de pastor Diogo. Como é, menino? Tá doido, é? Que pastor? Não, estou fora, quero nada. E eu passei anos lutando, de 2002 até 2010. 2002 a 2000, foram 8 anos, até 2009, lutando com unhas e dentes, dizendo não e não e não. Certa noite, eu acordei de madrugada e veio aquilo no meu coração, disse assim, você tem que entrar no seminário. E aí eu disse, e eu me acordei brabo, viu? Brabo, amostradinho. E disse assim, Deus, é o seguinte, se o Senhor me quer no seminário, o Senhor tem que me dizer com todas as letras. Para deixar bem claro. Porque se não for assim, eu não vou, e ponto final. E aí, bem bravo com Deus. Aí deitei e dormi de novo. No outro dia de manhã, comecei a conversar. Um rapaz lá da igreja presbiteriana da Iputinga, um senhor, foi levar bolo de rolo na clínica que eu trabalhava. E ele, lá e tal, eu comecei a conversar com ele. E aí ele viu, aí eu sou presbiteriano, eu também sou. E aquela conversa, a gente falando, aí fez, olhou para mim, você é pastor, é? Aí eu fiz, não. Mas você é seminarista, está estudando, né? Aí eu disse, não, também não. Pois devia, viu? Porque o tempo está passando. E quando você for perceber, passou. Eu olhei para a cara dele assim. Aí eu disse, amém. Aí morguei, né? Morguei, tá bom, eu vou beber uma aguinha, viu? Aí saí, fui beber uma aguinha. Nunca mais eu vi esse senhor. Nunca mais na minha vida eu vi esse senhor. E eu disse, tá bom, meu Deus, se é a tua vontade, então é a minha vontade agora. E a partir dali também, já que eu sou ansioso, né? A partir dali era a minha vontade de vez. E ali eu já me vesti a roupa de seminarista, de pastor, já entendi que era a vontade do Pai. E aquilo ali passou a ser a minha vontade. E passou a ser a minha alegria. E a partir dali começou então o caminhar para entrar no seminário e todo o processo de aprendizado. Irmãos, quando nós amamos a Deus, de verdade, nós queremos a vontade dEle. Imagine se o Senhor Jesus chegasse para você agora e te pedisse um copo de água. Você quer que você faria? Você iria correndo dar um copo de água para Ele. Se você chegasse para a sua casa agora e disse, olha, eu gostaria de dormir na sua casa. O que é que você diria? Eu queria que você fosse para a Índia.
ministrar o evangelho lá, o que você faria? Largava os bolos ou não largava os bolos? Que? Largava tudo. Porque você sabe que é a vontade do Pai, você ama o Senhor com toda a sua vida, com todo o seu coração, e você entendendo que é a vontade de Deus, e você tendo o seu amor pleno pelo Senhor, você larga tudo para fazer a vontade de Deus. Precisamos, irmãos, portanto, reacender o amor de Deus no nosso coração. Qual é o propósito da nossa vida? Por que o Senhor nos chamou? Para quê? Se nós amarmos a Deus, nós vamos ansiar por conhecer essa vontade. E não vamos parar de fazer até o dia que o Senhor voltar. Amém? Haverá júbilo de alegria. Jeremias também disse no versículo 15, no capítulo 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando nós conhecemos a palavra, estamos apaixonados pelo Senhor, nosso coração se enche de alegria, porque somos chamados, que privilégio, irmão, ser chamado pelo Senhor, para fazer a obra do Senhor. Quarto ponto, irmãos, obediência é aceitar a repreensão e mudar nossas atitudes pecaminosas. O Senhor disse assim, no versículo 13: o Deus de Israel, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diga ao povo de Judá, aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Se Deus ele nos adverte, irmãos, é porque nós somos filhos, não somos bastardos. Se Deus ele puxa a sua orelha, alegre-se. Você é bem-aventurado. Se Deus ele não te repreende, se você vive uma vida como você quer e você não sente o Espírito Santo de Deus lhe incomodando, é porque você não tem o Espírito Santo. Então, você não é filho. Mas quem é filho, irmãos, vai receber. Será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência? Nós sempre seremos advertidos, irmãos. Deus puxa a gente para obediência. Deus nos chama. Versículo 15 assim: sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se. Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. Corrijam as suas ações. Não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei para vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não deram ouvidos, nem atenderam. Obediência, irmãos, é aceitar. Aceite quando você for repreendido. Quando alguém chegar para você e falar algo, escute. Não endureça o seu coração. Escute aquela repreensão e reflita. Peça a Deus que mostre para você. Tenha sabedoria. Seja manso em aceitar. Porque quando nós somos repreendidos, irmãos, é duro, dói. Mas é para o nosso bem. A repreensão, ela é fundamental para que possamos mudar as nossas atitudes pecaminosas. Para que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, corrigir as nossas ações. Então, obedecer, irmãos, é aceitar essa repreensão. É, como estamos estudando em Colossenses, é nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. É aceitar. Porque Deus, ele não repreende bastardos, mas repreende filhos. Quinta coisa, irmãos, é que a obediência, ela nos livra dos castigos de Deus. Assim como nossos filhos, muitas vezes eles se livram de apanhar quando eles obedecem. Minha mãe dizia que eu e meu irmão era bem diferente a forma como reagia, né? As repreensões. Eu começava a chorar logo. E tá bom, mãe, não. Eu começava a chorar. Bruno não. Bruno era duro, renitente.
rangia os dentes, apanhava que só. Era cada cipuada. Eu não, eu levava uma, já saía correndo, chorando. Eu sou besta, né? O outro não, Bruno apanhava que só e ficava peitando. Irmãos, não podemos ficar peitando. Nós precisamos ceder rapidamente, obedecer rapidamente. As dificuldades da nossa vida, os castigos que Deus nos dá, eles são para nos transformar. Se você sente que Deus está pesando a mão, entenda rapidamente o que é que está errado e corrija o mais rápido possível. Corra o mais rápido possível para os pés de Cristo. Não fique insistindo no pecado, porque a mão de Deus pesa dia e noite sobre nós. E como diz o salmista Davi, né? A nossa alma se torna em sequidão de estio. Ficamos secos, mirrados. A paz falta ao coração, o olho embota. Falta paz, falta tranquilidade. Não dormimos bem, não há apetite. Quando nós fechamos a nossa boca para a confissão, quando nós não queremos reconhecer o nosso erro. Então obedecer, irmãos, nos livra de castigo. Obedecer limpa a alma, alivia o peso da transgressão. Obedecer tira de nós um peso que nos sufoca. Obedecer traz de volta a comunhão e o relacionamento com Cristo. E paz, a paz que excede todo entendimento. Correr e obedecer à vontade de Deus é algo que nós temos que fazer. Nós, quando Deus me revelou certa vez o pecado que eu tinha cometido contra uma pessoa, e ficou muito claro que Deus queria que eu fizesse, que eu chegasse para aquela pessoa e pedisse perdão, sabe? Eu era até vizinho meu, lá de casa, eu saí do culto correndo para ir para casa, toquei na campainha. Quando me viram, acharam esquisito. Mas, pois não, disse, olha, eu tenho aqui porque eu errei, eu pequei, eu falei isso e aquilo, e eu estou arrependido, eu quero que você me perdoe. E Deus me mandou vir aqui, e eu fui correndo, sabe por quê? Porque quanto antes a gente obedecer a palavra de Deus, mais leve a nossa alma está. Perdoar, irmãos, e pedir perdão é algo que é bom para a gente, alivia a nossa alma e nos livra dos castigos de Deus. Versículo 17 diz assim: por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. Irmãos, se Deus nos chamar para obedecer, a gente não obedecer, se Deus nos chamar e a gente não responder a Ele, todos os males da lei cairão sobre nós. Deuteronômio 28, depois você leia. Os males da lei, porque eles que põem a bênção e a maldição diante de ti. Se obedecer, é bênção. Se desobedecermos, irmãos, é maldição sobre nós. E a mão de Deus pesa, viu? Pesa que não é brincadeira, não. Misericórdia. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, não seja rebelde, não recuse a repreensão de Deus, porque senão você vai ser devorado. Quem brinca com o pecado, insiste. Dia desse eu falei para um irmão aqui que estava visitando a igreja e vai voltar em nome de Jesus, e disse assim para ele: olha, se você continuar desse jeito, Deus vai ceifar a tua vida. Você vai morrer. E é verdade, irmãos. Quando nós tomamos a ceia, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
tome do cálice e coma do pão. Porque muitos que não discernem o corpo da carne e têm participado de forma sem discernir, têm adoecido e morrido. Muitos. Veja o caso de Ananias e Safira. Foram ceifados. O pecado, irmãos, ele destrói. O inimigo veio roubar, matar e destruir. Então, a gente tem que correr, irmãos. Correr para a obediência, correr para corrigir. Correr. Faça isso hoje. Se tem alguém que você tem que confessar o pecado, confesse hoje. Se tem alguém que você tem que pedir perdão, peça hoje. Faça o mais rápido possível, obedeça. E se livre dos castigos de Deus. Faça como eu. Corria, pedia logo perdão, chorava para fugir da chinelada. Não fique feito meu irmão, renitente, apanhando, sem necessidade. Para terminar, irmãos, obedecer a palavra de Deus, há recompensas para eles. Aqueles que obedecem são recompensados. Versículo 18 do nosso texto diz assim: e a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vocês receberam o mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem, para me servir. Deus recompensa. Veja, a obediência da família de Jonadab não era nem uma obediência a Deus. Era uma obediência a Jonadab. A uma regra que ele fez. Mas a palavra de Deus é assim, que nós devemos honrar pai e mãe. Não é verdade? Quando eles obedeciam a Jonadab, eles estavam também obedecendo a quem? A Deus. Porque eles estavam honrando ao pai deles. Obedecendo ao pai deles. E aqui vai também, então, para as crianças. Crianças que agora estão aqui ouvindo. Obedecer aos pais é obedecer a quem? A Deus. Só as crianças agora, todas as crianças comigo. Obedecer aos pais é obedecer? Eu não escutei não. Obedecer aos pais é o quê? Estou meio tímidas, viu, crianças? Obedecer aos pais, crianças, é obedecer a Deus. Os filhos de Jonadab estavam obedecendo a Jonadab e assim estavam obedecendo a Deus. E por causa disso estavam recebendo bênçãos de Deus para eles. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, para destruírem os que destroem a terra. Então o grande dia vai chegar, irmãos, o dia da ira contra os que destroem a terra, e o dia do galardão, para quem? Para os servos de Deus, aos profetas, aqueles que obedeceram a palavra do Senhor, aos crentes que andaram em retidão, conforme a vontade de Deus, morrendo para si mesmos e obedecendo ao Senhor, por amor ao Senhor. Então, haverá uma premiação especial para você. Deus, ele tem os seus livros, e lá está sendo anotado, e não vai faltar uma pedrinha que você merece na sua coroa. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar infinitamente mais de tudo que você pediu ou pensou. Hebreus 10, 35 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo o quê? Feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, perseverando, porque vai ter hora que vai ser difícil, vai ter hora que a sua carne não vai querer, mas você persevere, obedeça a palavra de Deus, vocês vão alcançar a promessa, vocês serão abençoados, galardoados, serão bem-aventurados. Amém, irmãos? Nós possamos hoje tomar uma decisão no nosso coração.
Eu quero que você, nesse instante, ore ao Senhor. Baixe sua cabeça. E você lembre agora de coisas que você precisa parar de desobedecer e começar a obedecer. Tomando decisões firmes no seu coração. Por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Por conta da morte dele, do amor que ele derramou sobre a tua vida. Por causa de tudo que ele fez por você. Hoje, você vai tomar a decisão de obedecer ao Senhor de forma radical e restrita. E não vai mais negociar com o pecado. Tenha esse tempo de oração. Busque a face de Jesus. Converse com ele. Lembre da cruz. E entregue-se ao Senhor nesse instante. Para obedecer a sua vontade, seja ela qual for.